Saudamos os nossos queridos irmãos, os nossos amigos que nos assistem nesse momento. Estamos de volta para mais um estudo de um capítulo do livro Eventos Finais da senhora Ellen White. Hoje, nosso capítulo é o 9 e o tema de hoje estão aqui ao lado. O nosso querido professor Luiz Penteado, líder de família e de educação da União Leste Brasileira. E ali, os nossos queridos irmãos da nossa igreja, o Gabriel e o Magno. Magno, seja bem-vindo, Gabriel também. São líderes da nossa igreja, Escola Sabatina, Ministério Pessoal. O Magno também está no acionato junto conosco, não é, Magno? Amém. Meu querido Luiz Penteado, uma saudação para aqueles que nos assistem. Ok, olá, como é que está você aí? Tudo bem? Que prazer estar aqui na minha igreja, viu? Ele não falou, mas eu sou membro da Igreja Central de Lauro de Freitas também, né? E eu não vejo a hora de essa situação de isolamento social se resolver, para a gente ver aqueles bancos lotados e a gente poder cantar junto de novo, ouvir a palavra, congregar. Eu espero em Deus que isso aconteça logo. Opa! Magno, por favor, sua saudação para o pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio deste programa maravilhoso. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Que esse programa seja enriquecedor para você, assim como eu tenho certeza que será para todos nós. E todos nós também sentimos saudades de termos os irmãos aqui reunidos na nossa maravilhosa igreja para juntos cultuarmos ao nosso Senhor Deus. Gabriel. Bom, boa noite. Aliás, olá para todo mundo que está assistindo numa noite. Bom, espero que nós possamos crescer no conhecimento da palavra e que isso crie raízes nos nossos corações quanto à vontade das nossas vidas e que consigamos nos mantermos aí, né, firmes nessa verdade. Amém, amém. É isso aí. Então, hoje, mais um capítulo, né? E nós não poderíamos começar o nosso estudo sem uma oração. Então, nós gostaríamos de convidar o Gabriel para nos dirigir nessa primeira oração. Okay. Vamos inclinar nossas fontes. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouquinho mais sobre os sinais da sua breve vinda, ó Pai. Que tudo que aqui estivermos aprendendo seja para nos alertar, mas também nos dar paz, pois compreendemos assim que o Senhor está no controle de toda a história do mundo. Ó Pai, por favor, venha ser presente neste lugar, envie o Santo Espírito para que Ele nos ajude a compreender a Tua Palavra. Por favor, nos ilumina, te suplicamos, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, nesse momento eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia. Sempre que vamos começar um estudo, nós lemos uma passagem bíblica. E hoje a nossa passagem bíblica encontra-se em Gênesis. Gênesis, o segundo capítulo de Gênesis. Gênesis 2. E nós vamos ler aqui os versos 1, 2 e 3. Você pode abrir na sua Bíblia de papel, livro, né? Mas também ser na sua Bíblia eletrônica, né? É santa do mesmo jeito, com a graça de Deus, é a palavra de Deus. O que santifica é a palavra, não é verdade? Mas vamos lá. Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O verso 3 nos diz: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Que coisa linda! Nós, adventistas do 7º dia, entendemos que o sábado é especial. Foi estabelecido por Deus lá no Éden, como acabamos de ver, no contexto da criação. Já lá em Êxodo, lá na frente, lá no deserto, Deus colocou lá nos 10 mandamentos, dado para Moisés, o 4º mandamento, o sábado, guarda do sábado. Quando Jesus veio a esse mundo,
o sábado foi um motivo de controvérsia entre ele e os líderes religiosos. Não na sua forma de ser, não na essência do sábado, mas na sua forma de guardar, na forma de observar o sábado. Passou-se o tempo, e lá na frente, já dentro da era cristã, lá no quarto século, não é? Pela conversão de Constantino ao cristianismo, veio a introdução do domingo na história da igreja. Não é verdade? Foi confirmado, inclusive, por decreto, pelo imperador Teodósio, no ano 380 depois de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana entende que ela está investida de poder divino. E com esse poder divino, ela tem autoridade sobre a Bíblia, ela pode mudar o cânon bíblico. E, em função disso, ela alterou o seu dia de guarda para o domingo. A Bíblia Católica, você vai achar lá em Êxodo 20, a guarda do sábado, mas no catecismo está o domingo. Não é verdade? E as igrejas evangélicas, de uma forma geral, guardam o domingo em consideração a ressurreição de Jesus Cristo. Leva em consideração a ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, e algumas reuniões que aconteceram lá na era apostólica aos domingos e citada na Bíblia. Bom, diante disso, nós queremos iniciar o nosso estudo do capítulo 9 do livro de Eventos Finais, trazendo para os nossos queridos amigos aqui uma pergunta. Nós vivemos no contexto de uma guerra declarada entre bem e o mal. Como é que o sábado, a questão do dia de guarda, entra nesse panorama? Para abrir a nossa discussão de hoje. Deus criou, né, o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou. E ele o fez não porque ele precisava descansar, mas como ele colocou ali, como a gente vê em Êxodo 31:13, como um sinal entre ele e a sua criação, para que a sua criação pudesse adorá-lo e relembrar do que ele havia feito, né, no dia da criação. E como o senhor falou, nós estamos numa situação de uma luta, a qual se reivindica a adoração, se reivindica quem é o objeto a ser adorado. E no caso, assim como Deus pede a nós um dia de adoração, o outro lado também pede, de alguma forma, adoração para si. E ele, então, procurou, mudando os tempos, os dias, os momentos, o dia de adoração, para que nós pudéssemos, agora, não tirar o nosso foco, né, da adoração a Deus, a sua criação, a sua ação de Criador, para a adoração que, entre aspas, né, como se alega ser o dia em relação ao dia que Jesus ressuscitou, mas, na verdade, sendo uma tentativa de tirar o foco da verdadeira adoração a Deus, que é o que ele pediu, que é ao sábado, como sinal entre ele e seus filhos. Interessante também que todo esse conflito, né, que iniciou-se há muitos anos atrás, né, milhares de anos atrás, se dá também de uma forma muito sutil, se deu de uma forma muito sutil. Assim como na época do domínio, né, papal, do domínio do Império Romano, que não conseguia e não conseguiu combater o cristianismo da forma que eles gostariam, eles adotaram a religião, o cristianismo, né, como uma religião oficial do papado, e assim foi deturpando, e assim foi minando aos poucos, não só com o sábado, né, mas com vários outros dogmas, com várias outras crenças que vão de contra aquilo que o Criador, né, deixou para que todos nós pudéssemos seguir, pudéssemos ter como base. Mas o sábado foi o ponto mais atacado. O sábado foi onde ele impôs ali, talvez, a sua principal, o seu principal objetivo de campanha, né, objetivo de oposição a Deus, né, porque o mundo hoje tem o sábado de forma de mandamento, né, de forma em mandamento, como um problema. Mas e por que não os outros mandamentos?
que os outros mandamentos não são penosos? Já que o Senhor diz que os meus mandamentos não são penosos. Ele diz em João que não são penosos, né? Para que não possamos guardá-los. Mas e por que o sábado? Será que é tão... Será que, dos 10 mandamentos, o sábado é realmente o problema? Assim, o que parece estar muito claro é que que o sábado ele está no centro de uma batalha, de uma guerra por autoridade, né? Por fixação de autoridade. A autoridade de Deus como Supremo Criador foi selada, carimbada, né? Demarcada com o 7º dia, Sim. né? Com o dia de descanso. E para aqueles que eventualmente dizem que o sábado é um acordo particular, especial entre Deus e os judeus, não é isso que o texto que o nosso irmão leu logo no início diz. Não existia judeu, né? Quando Deus criou o homem, quando criou Adão e Eva. Deus expressou para aqueles únicos 2 seres humanos que seriam pais, né, de toda a raça humana que encheria a terra, né, com seus descendentes, Deus disse àqueles que esse dia, que o dia 7º, era um dia especial, separado, abençoado, né, santificado por Ele, por Deus, para ser um dia especial de encontro entre sua criatura, né, entre os seres humanos e Deus, o Criador. Então é um carimbo, o sábado é uma espécie de selo da autoridade de Deus. E aí, como aquele que se opõe a Deus, que a Bíblia chama de anticristo, né, como aquele que se opõe à autoridade de Deus e que busca se assentar no trono de Deus, né, que a Bíblia chama, alude como aquele chifre pequeno, lá em Daniel capítulo 7, né, e se você quiser saber mais sobre isso, não vai ser aqui nesse estudo, procure um curso sobre as revelações do Apocalipse, né, pela internet, ou na TV Novo Tempo, ou até aqui mesmo na igreja, para se inteirar mais desse assunto. Mas esse que se opõe a Deus, acabou dizendo e afirmando com todas as letras que a partir de agora a autoridade está nas mãos da igreja, que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro autorizado pela igreja, e como sendo autorizado pela igreja, a igreja pode mexer, mudar, fazer o que quiser com ele, né? Alterar, como alterou os tempos, como alterou a lei, como alterou o mandamento de Deus. Então, apesar desse próprio livro dizer, lá em Apocalipse, que qualquer pessoa que mexer num J ou num tio, que fizer qualquer tipo de alteração no texto sagrado, estará sujeito às pragas e aos flagelos que esse próprio livro sagrado descreve. Então, assim, hoje, Satanás guerreia contra Deus para fixar sua autoridade, usando este dia como o dia de adoração, como seu selo. Daí a Bíblia colocar que nos últimos dias alguns seriam selados, né, com o selo da besta, e outros seriam selados com o selo de Deus, né? Então é claríssimo que o selo de Deus é o sábado e que o selo da besta é o domingo. No próprio livro de Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20, o Senhor diz assim, olha, e eu lhes dei os meus sábados para serem o selo, para serem o sinal, para serem a marca de que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Quer dizer, aquele que não receber esta marca, aquele que não aceitar o sábado como sendo um símbolo da autoridade de Deus, automaticamente está sendo selado com o selo da besta, né? Que é o domingo, que acaba sendo aquele dia de oposição ao selo de Deus. Interessante é que nós vivemos numa época onde a tônica é liberdade religiosa, ok? E eu diria que, aparentemente, nós não temos nenhuma resistência com relação à guarda do sábado nos nossos dias. Esse panorama vai mudar? O que é que o texto nos diz? Uma coisa é fato, o livro é Eventos Finais e traça todas as situações que vão acontecer até a volta do nosso Senhor Jesus. Nesse contexto de eventos finais, a liberdade de guardar o sábado como o selo de Deus está em algum momento ameaçada? Bom,
Vou falar. Por favor. Nos últimos dias, né? Nos últimos dias da história da humanidade, essa guerra, esse conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, vai se acirrar, né? E novamente, o selo, o dia de repouso, ou o dia que define a autoridade de um ou de outro, é que vai ser colocado em xeque. Nesse caso, a gente não pode dizer que o diabo tem o poder de derrubar ou de manchar, né, a autoridade do Senhor, porque isso é uma prerrogativa do ser humano. O que o diabo vai fazer, e já tem feito desde o início dos tempos, e fará com muito mais força agora no final da história desse mundo, é atrair para si a adoração, como ele tentou fazer, inclusive com o próprio Jesus Cristo, né? Sim. A gente lembra que Satanás pegou Jesus num momento de fragilidade, enquanto Jesus estava jejuando no deserto, e entre as tentações que Satanás propôs a Jesus, né, sempre surgia, ficava patente qual era o desejo dele, de ser adorado, de ser reconhecido como figura máxima, suprema do universo. Ele falou para Jesus algumas vezes, na última tentação, ele falou, olha, se você se ajoelhar e me adorar, tudo que você está vendo, esse mundo todo, eu vou te dar. Então, o desejo do diabo é excluir Deus como o centro da nossa adoração. E o sábado, que é o selo de Deus, será mais uma vez fortemente atacado. Aí você diz assim, puxa, mas como isso pode acontecer num contexto de liberdade religiosa? Pois é exatamente nesse ponto que o diabo vai tocar. É exatamente nesse ponto que ele vai engendrar todo um plano, um sistema que envolve poderes políticos e poderes religiosos para poder enfraquecer, né, na mente das pessoas essa percepção de que Deus é o Criador e de que Deus tem um dia que o define como Criador, né, que o marca como um Criador. Aí, quais são esses poderes? A gente, no decorrer da lição, acho que a gente vai definir e discutir aqui. É verdade. Pegando esse gancho sobre, né, a forma com que já foi combatido o sábado pelo opositor, né, de Deus, do Criador, me fez lembrar de uma frase escrita nesse próprio livro, que serve como base para o nosso estudo, que diz o seguinte, o subtítulo desse capítulo, né, que está na página 82 de Eventos Finais, está escrito assim, o protestantismo e o catolicismo agirão unidos. O que me deixou perplexo quando eu li. E no final desse parágrafo está escrito, a adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Ou seja, justamente a ideia da liberdade religiosa, a utilização desse tema vai fazer com que as outras religiões acabem se comprometendo com o domingo e não com o sábado, né? Se comprometendo com a oposição. Porque hoje, alguns, né, mesmo conhecedores da Bíblia, dizem que tem isso como uma forma informal, vamos dizer assim, de não guardar o sábado, né? Às vezes se passando até por ignorantes, vamos dizer assim. Mas a senhora White diz no livro dela que vai chegar um momento que Roma não vai mudar, que a besta não vai mudar, e que aqueles que entenderem que ela não vão mudar, vão se juntar a ela. Então, estarão aceitando de fato a oposição, estarão se posicionando, né? A gente sabe que não existe muro. O Senhor Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Então, aqueles que hoje acham que estão num muro imaginário, a senhora White disse que eles se posicionarão, e, infelizmente, se posicionarão do lado contrário, do lado oposto. E lembrar que toda essa situação ocorrerá de forma sutil. Então, no conceder as pequenas coisas para, no final, considerar tudo. Hoje, nós já temos um cenário religioso no qual você vê igrejas que apoiam, no caso, certas ideologias, apoiam a questão até mesmo do sexo antes do casamento. Então, são pequenas concessões que vão dando
a essa ideia de liberdade, né? A liberdade em Jesus, a liberdade que Jesus veio nos trazer, mas é um entendimento errado da liberdade que Deus nos dá, né? É a liberdade que ele nos dá é da libertação do pecado, no caso da morte eterna. No caso, eles modificam um pouquinho com uma ideia sociável, digamos assim, e aos poucos, com as pequenas coisas, nós chegamos no total. Então, para que essas igrejas cheguem até ao ponto de se defender a adoração no domingo, é rápido, é questão de tempo. E, na verdade, esse é um ponto de intersecção, né, entre o catolicismo, eu acho que é o principal ponto de intersecção entre o catolicismo e o protestantismo. As duas visões religiosas, tão distintas, que já estiveram em litígio, em guerra no passado, né, se encontram nesse aspecto do dia de guarda, do domingo, e também da crença na imortalidade da alma. Aí você leu o trecho. Aliás, qual foi o trecho? Você pode só dar a referência para a gente? A página em que o catolicismo e o protestantismo vão dar as mãos? Página 82. Página 82. Agora, é preciso ver que a paginação daí pode estar diferente daquele que tem o livro em PDF. Da edição, né? Mas no capítulo 9, aí logo no início, né? Então, assim, alguém pode pensar, como é que pode ser possível protestantismo e catolicismo se unirem, se eles são tão divergentes em tantas coisas, né? E a divergência é histórica, a oposição de um ao outro é histórica. Mas o que a gente tem visto hoje é isso acontecer, como você falou, de uma forma muito sutil. Quer dizer, hoje em dia, não é tão incomum a gente vê encontros ecumênicos em que se sentam à mesa protestantes e católicos, uma coisa que há poucos anos atrás, poucas décadas, era inconcebível. Até num país super tolerante como é o Brasil, né, super aberto como é o Brasil, era inconcebível. E hoje eles já compartilham de espaços e ideias. Esses dois sistemas religiosos, o protestantismo e o catolicismo, eles correspondem de uma maneira que, ao meu ver, muito perfeita com dois sistemas, com dois sistemas que são apresentados na Bíblia, em livros proféticos, por exemplo, como o livro de Daniel, né? Lá no capítulo 13, por exemplo, do livro de Apocalipse, surge lá em Apocalipse a descrição de dois poderes. E fica claro em Apocalipse 13 que esses dois poderes são religiosos, né? E eles são apresentados ali numa forma simbólica como dois animais, né? Como duas bestas, um animal que que emerge das águas e um outro animal que emerge da terra. Né? E fazendo um estudo mais acurado do livro de Apocalipse, como eu disse, né, a gente vai falar de coisas aqui que não vai dar para esmiuçar, destrinchar, mas você quer fazer a relação entre isso que a gente está falando e o texto bíblico, vai ter que procurar um curso, né, sobre o Apocalipse, revelações do Apocalipse, procure alguém da Igreja Adventista ou ligue para a TV Novo Tempo e você vai ter mais explicações sobre esse assunto. Mas lá no livro de Apocalipse diz que essas duas forças religiosas, que são as duas bestas, uma mais antiga, que é a que emerge das águas, e uma mais recente, que é a que emerge da terra, uma vai dar autoridade à outra. Aliás, a segunda investirá a primeira, a mais antiga, da sua autoridade, que ficou meio que perdida com o tempo. Então, o poder religioso de Roma, que hoje é representado pelo papado, né, pelo catolicismo, e o poder religioso dos Estados Unidos, que é uma nação fundamentada em princípios de liberdade religiosa, é a principal nação protestante do mundo. Esses dois poderes, na verdade, estão relacionados a esses dois animais, a essas duas bestas que surgirão aí no cenário da história desse mundo nos últimos dias. Antes de eu passar a fala para você, eu quero só fazer mais um comentário aqui que eu acho que é muito importante. No próprio livro de Daniel, esse poder
que é essa besta que é referida em Apocalipse 13, que é a besta que sobe das águas, esta besta aparece em Daniel como uma outra figura, como um chifre, né? Esse mesmo animal, ele é retratado no livro de Daniel como um chifre pequeno, que abre a sua boca e fala contra Deus, e modifica a lei de Deus, né? E senta no trono de Deus, e pretende ser Deus na terra, ou representante dos céus aqui na terra. Esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei segundo a profecia. Alteraria os mandamentos de Deus. E essa alteração, em algum momento, não será mais tão sutil como tem aparecido agora. Esse mesmo poder aparece num outro instante como um cordeiro, que quando abre a sua boca fala como dragão, né? Mas a sua aparência é de cordeiro. Então, eu queria só deixar aqui, antes de passar a palavra, eu queria deixar a sugestão de um vídeo que a gente encontra no YouTube, uma das primeiras declarações do Papa Francisco após a sua investidura, falando a respeito da importância das famílias se unirem em torno do domingo como um dia especial. O Papa Francisco fala isso com todas as letras e não faz rodeios, e você vai ver esse vídeo, que provavelmente vai estar na descrição, né? A descrição do vídeo vai estar aí embaixo, e você pode clicar e vai conferir. Tem o texto, ele fala em italiano, mas o texto está legendado em português, e ele diz assim, que hoje as famílias não têm mais tempo para conversar, né, que hoje os pais não põem mais os filhos no colo, e a plateia consternada ouve essas palavras do Papa Francisco, e todo mundo concorda com isso, né, que o corre-corre da vida está tomando o tempo que a gente deveria dedicar à família, e que o domingo foi o dia que Deus separou, segundo as palavras do Papa Francisco, foi o dia que Deus separou para que o homem e a mulher e os filhos pudessem estar em comunhão entre si e com o Criador. Veja, quer dizer, ele se refere ao domingo nessa fala com as mesmas palavras que Deus se referiu ao sábado. Entende? Então, assim, de uma maneira sutil, as pessoas vão começando a aceitar que o domingo é um dia importante, especial, né? Só que nos últimos dias, a adoração a Deus, ou melhor, a recepção do domingo como um dia de guarda, isso será imposto às pessoas que não aceitarem esse discurso mais manso, mais calmo, isso será imposto por força de lei. E é isso que diz a profecia. Interessante é que o título do nosso estudo são Leis Dominical, está inclusive no plural, e cita algumas tentativas já no passado, lá inclusive no século XVIII, de estabelecer o domingo por lei como dia de guarda. Via alguma coisa nesse sentido, não é? Essas leis existem ainda, sabe dizer? Tem algumas americanas, me parece que em alguns estados, algumas regiões, tem leis que não são obrigatórias, não é? Mas, a pergunta é o seguinte, como é que esses poderes religiosos que nós temos hoje, você citou, protestantismo, catolicismo, que tem lá suas linhas de trabalho, como é que esses dois poderes, ou até mais que esses, digamos um terceiro, sei lá, não é? Como é que eles vão ter força para, digamos, obrigar ao mundo inteiro a guardar o domingo, lei universal? Se cada país tem sua liberdade, é soberano, não é? Como é que os Estados Unidos vai obrigar o Brasil a adotar uma lei dessa, ou a Europa vai... Como é esse contexto de lei universal? Como é que acontece isso? Lei universal, tem alguma igreja com esse poder, ou o movimento de igrejas que tragam esse poder? Olha, parece meio inconcebível. Mas se nós formos olhar para a situação do mundo hoje, nós estamos numa situação de pandemia, Certo. a qual, através dessa pandemia, um órgão, no caso a Organização Mundial da Saúde, sugeriu aos países que entrassem em um sistema no qual as pessoas deixariam de trabalhar, comércios fechariam, atividades durante a semana parariam. E o argumento é válido, é um argumento de proteção, de cuidado para com as pessoas. Da mesma forma como
irmão Luiz Penteado falou, é sempre com uma cara de cordeiro. O objetivo também será benéfico para a sociedade. Para a proteção da sociedade, para fazer o bem para o povo, sempre vai ser esse o discurso. Sempre com esse discurso. E a partir daí, com essa ideia que começa a se instaurar nos países essa lei. Então, por mais difícil que pareça ser, não é tão difícil assim. Nós vivemos num momento que nos mostra que não é. Isso me fez lembrar, inclusive, logo no início eu estava comentando aqui com o Gabriel. Claro, nós vivemos tanto no mundo cibernético, né, tanto viajando pela internet, e isso acaba causando diversos tipos de comentários e notícias, e daí surgiram as fake news. Claro que nem tudo que a gente consome pela internet, a nível de notícia, deve ser levado em consideração. Mas, no início do mês de abril, surgiu uma declaração num site onde o Papa Francisco já sugeriria criar uma lei, né, mundial, uma Constituição mundial, onde todos os países fossem beneficiados. Claro, isso talvez não declaradamente foi à frente, né, isso não veio a público de uma forma tão forte. Como eu falei, foi encontrado, né, na internet, e tudo tem que ser apurado de forma muito cautelar, mas, assim, com certeza nos remete às profecias. Porque essa história, né, nas profecias, está se repetindo e irá se repetir de uma forma mais incisiva, né? Quem dedicar um tempo a estudar, a examinar as Escrituras e forem para Daniel, para Ezequiel, para o Apocalipse, que são livros, né, proféticos, conhecerá, né, conseguirá entender mais a fundo o que o pastor Luiz Penteado já falou, o que o Gabriel e o que eu estou falando agora, porque essa história já aconteceu. E não só na Bíblia, nós podemos comprovar também isso nos livros de história, né? No período de Idade Média, quando Roma, através do poder religioso, Roma concedeu ao poder religioso o direito de governar e de tomar decisões que deveriam ser políticas, né? Então, o poder religioso tomou uma posição política. Então, quando a gente escuta notícias nesse rumo, né, que deveria se propor, que foi proposto, que deveria ser feito uma Constituição mundial, onde todos os países fossem abrangidos, é inevitável não se remeter ao que a palavra de Deus nos diz, ao que nós devemos levar em consideração. E uma outra coisa importante também é que isso não vai acontecer, né, essa obrigatoriedade da adoração no domingo, isso não vai acontecer de uma vez. Por isso que esse capítulo, no título do capítulo, a palavra lei está em plural, né? É uma sucessão de leis, e que vão chegar muito de mansinho, né? A primeira lei, por exemplo, que é descrita aqui no capítulo 9 desse livro que nós estamos estudando, Eventos Finais, não será uma lei para adorar no domingo, será uma lei para que ninguém trabalhe no domingo. Então, veja, vai ser uma coisa fácil, é um caminho fácil para começar a jornada, até chegar uma lei de obrigatoriedade da adoração no domingo. Porque a maioria dos países já não funciona, né? O comércio, as indústrias não funcionam no domingo. O próprio Papa Francisco, quando a gente viu aí toda aquela situação de queimadas na Amazônia e poluição do atmosférico, né? O próprio Papa sugeriu que o mundo deve ter um dia de descanso para a natureza, né? Então, assim, todos estão olhando. Quem é que não aceita uma proposição como essa com simpatia? Não, a natureza precisa de um descanso. Vamos tirar um dia para as fábricas pararem de poluir. Porque se a gente tirar um dia da semana para as fábricas pararem de poluir, para parar de poluir o ar, para parar de jogar dejetos nos rios e nos mares, né? Enfim, a natureza vai respirar. Aliado a isso,
esse discurso que eu citei, que está na internet, né? O próprio Papa diz também, olha, vamos cuidar mais das nossas famílias. Os casamentos estão se desfazendo porque as pessoas não têm tempo mais umas para as outras. Os nossos filhos estão se perdendo aí na caminhada da vida porque os pais já não têm tempo para educar. Então, o domingo é esse dia especial para a família estar reunida. Então, são proposições muito simpáticas, né? E quando o mundo decidir que é uma boa, que é interessante, que é bom para a humanidade, a gente parar um pouquinho para descansar, para cuidar da família, para dar um suspiro para a natureza no domingo, o caminho vai estar aberto para outras leis e outras proposições. A respeito disso, a irmã White, nesse mesmo capítulo, diz assim, olha, que quando esses primeiros decretos começarem a ser baixados, o nosso posicionamento como guardadores do sábado não deve ser o de afrontar. Eu gostei muito desse trecho, porque, assim, às vezes, o primeiro pensamento nosso é o de entrar no combate, né? Mas ela diz assim, olha, quando for decretado que se pare de trabalhar no domingo, vamos parar também. A gente não vai estar descumprindo o mandamento de Deus, o adventista, o guardador do sábado, que parar de trabalhar no domingo, não vai estar descumprindo o mandamento. Ele vai estar descumprindo o mandamento se ele for trabalhar no sábado. Aí ele vai estar descumprindo. Então, para a gente não atrair a perseguição, para a gente não antecipar os eventos finais da história desse mundo, não cabe a nós antecipar esses eventos, ficar cutucando a onça, né, com vara curta. Então, quando esses primeiros decretos surgirem, ninguém trabalha mais no domingo, a gente também não trabalha. A gente não vai ficar precisando afrontar as autoridades. A gente não trabalha no sábado e a gente também não trabalha no domingo. Os próximos passos que vão levar à obrigatoriedade de guarda do domingo e a obrigatoriedade de trabalho no sábado, isso virá consequentemente. Nós não precisamos ficar forçando a barra para que as profecias se cumpram logo. Elas se cumprirão, né? A gente tem que ser inteligente e aproveitar todo o tempo que a gente tiver agora para ensinar para as pessoas a respeito das verdades de Deus, especialmente sobre o selo de Deus, que é o sábado. Porque quando chegar o dia em que estas autoridades religiosas e políticas derem as mãos e começarem a fazer suas imposições, as pessoas que nos ouviram falar sobre isso vão entender, olha, aquilo que os adventistas falavam começou a acontecer. Né? Então, esse é o nosso papel agora. Em vez de ficar arrumando encrenca, afrontando, fazendo debates, não é esse o nosso papel. É mostrar que Deus é o Senhor, é o Criador, e o sábado é o selo dele para todos aqueles que o recebem e o aceitam como Criador. No livro, ela também aponta uma outra postura que, quanto ao momento que surgirem notícias sobre o surgimento dessas leis. Ela pontua que é interessante que nós, como o pastor falou, não cutuquemos com vara curta e, além disso, nos preocupemos em levar a mensagem ao máximo possível de pessoas para que as pessoas compreendam o momento da história que nos encontramos. Então, nosso trabalho não é de incentivar para que a lei venha logo porque, por consequência, Cristo volta, mas de que fazer com que o máximo possível essa lei não entre em vigor para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. E quando ela entrar, tudo bem, não tem problema. É mais um meio da gente evangelizar. Ela apontou até que, pronto, você não vai trabalhar no domingo? Ótimo. Use esse dia para evangelizar. Perfeito, é isso mesmo. Tem uma citação interessante aqui. Nós falamos, você falou, né, Luiz, de duas bestas, de Apocalipse 13, ok, entendido. Mas também o livro toca no assunto de uma tríplice aliança. O que a gente tem a falar um pouquinho dessa tríplice aliança, o que é, ou de que forma essa tríplice aliança vai interferir nessa questão da guarda do dia? Bem, é o seguinte, entra na jogada aí o tal do falso profeta, não é? Que é aquele que faz com que as palavras da besta, da segunda besta, sejam difundidas. Né? O poder representado pela segunda besta, que é a besta que emerge da terra, ele é um poder político, é um poder que tem um fundamento, que tem um lastro religioso, porque os Estados Unidos é a maior nação
protestante do mundo, né? E apesar de ser uma nação fundamentada sobre princípios religiosos, a dominação que os Estados Unidos exerce sobre as outras nações do mundo não é religiosa. A dominação que os Estados Unidos exercem sobre as outras nações do mundo, ela é econômica e política. O mundo inteiro segue os Estados Unidos e usa os Estados Unidos como modelo, né? Quem é que é a autoridade religiosa do mundo? A gente pensa imediatamente na Igreja Católica, né? Especialmente no Papa. Não necessariamente o Papa Francisco ou o Ratzinger, né? o Bento XVI ou qualquer outro que veio antes, mas esses homens representam o sistema. Então, o sistema papal, o sistema religioso, representado pela Igreja Católica, né? Aliado ao sistema político, né? Econômico, político, representado pelos Estados Unidos, que é a tal segunda besta do Apocalipse, né, se unirá ao falso profeta, que é aquele que difundirá, né, como é que eu vou, qual é a palavra? Sincretismo. Né? Aquele que difundirá o sincretismo entre as crenças bíblicas e as crenças romanas. Entende? Entendido. Então, e muitas pessoas vão ser envolvidas por isso, né? Muitas pessoas serão envolvidas pelos enganos, já estão sendo hoje, mas tem aqueles que hoje são enganados por desconhecimento da palavra. E tem aqueles que são enganados porque simplesmente preferem assim o ser, preferem não saber a verdade, né? Mas se nós temos a oportunidade de aprender, de conhecer a palavra de Deus e desprezamos essa oportunidade, pode ter certeza que a culpa pelo desconhecimento será nossa. Mas o Senhor Jesus diz também que nós seremos julgados de acordo com o nível, com o nível de conhecimento que a gente tiver da sua palavra e da sua vontade. Mas se eu me esquivo de conhecer a palavra de Deus, justamente para não ser apanhado em culpa, né, eu já estou engendrado aí nesse mal que vai se abater sobre os inimigos de Deus, quando a última trombeta soar. Eu diria também que ainda teria um terceiro ponto, que é a conveniência. Para muitas indústrias, para muitos comércios, para muitas pessoas, é mais conveniente fazer aquilo que lhe trará um benefício direto. Sim. Né? A senhora White orienta, nesse capítulo do livro, no capítulo 9 do livro que nós estamos estudando, a não combater. Né? Inclusive, é um subtítulo do livro, né? Do capítulo. Não combater a lei dominical. Mas, em nenhum momento, ela diz para se omitir deste acontecimento. E para muitos, né, inclusive principalmente para os países que são ligados ou governados pelo sistema do capitalismo, onde as produções têm que ser em grande escala, onde precisa-se ter o excesso ou gerar o excesso para que seja consumido. Muitos se posicionarão por simples conveniência, para fazer aquilo que lhe trará um benefício direto. Então, se eu sou um CEO numa multinacional, né, o meu benefício direto seria tirado se eu me colocasse, eu me prostrasse diante do Senhor e reconhecesse que Deus é o Criador e que o seu selo, o dia de guarda, é o sábado. Né? Mas qual o CEO de uma grande empresa, de uma multinacional, que tem diversas regalias e que merecidamente está lá, né, estudou, se preparou para estar lá, mas qual aquele que vai querer abrir mão de tudo isso, né, diante da maioria? Porque é a minoria. A Bíblia diz que o remanescente é a minoria. Né? E a maioria é guiada por esse sistema de consumir, de gastar. E aí vão quase, eu arriscaria dizer, 99% das empresas estão ligadas a isso, né? Em produzir, em gerar demanda, né? Em gerar oferta, para que o consumismo ele seja cada vez mais alimentado e, assim, guiando o povo indiretamente, né? Para um sistema onde muitas empresas hoje atuam, né? Assim, escancaradamente, sim, no sábado. É, né?
Inclusive, por exemplo, se a gente for puxar para algumas profissões, para algumas funções, né, onde tem carga horária de 44 horas semanais, a maioria delas pode, inclusive, render essa carga horária ao longo da semana, né? Não estender até o sábado. Mas a maioria delas preferem estender até o sábado para ter mais um dia, para ter, né, mais uma oportunidade de fazer com que esse consumismo seja alimentado. E muitos se guiarão por essa conveniência. Então, eu já estou num lugar, eu vou recomeçar, né, do zero, né? Uma vez eu conversando com o pastor Cizés, que ele contando uma história a respeito de um rapaz que tinha indagado ele sobre como é que eu posso, pastor, eu sou o único provedor da minha família, mas como é que eu posso largar o meu emprego, né? Quem vai sustentar a minha família? Eu sou o único que sustenta a minha família. E o pastor respondeu isso para ele que ficou gravado na minha memória. Quando você entender que não é você que sustenta a sua família, você vai conseguir enxergar que o sábado não é a pedra de tropeço na sua vida. Então, muitos adotarão uma posição de conveniência, porque não conseguem enxergar que o poder não está em nós, né? Eu tenho que me posicionar, né? E muitos não vão querer se posicionar ou vão querer viver na conveniência, realmente. É verdade, é verdade. Essas leis dominicais, talvez elas sejam mais, como é que eu vou dizer, mais palatáveis, né, para o grande empresário. E aqui já é especulação, tá? Não tem nada a ver com o livro, nem, enfim, nenhum estudo específico, mas é muito mais fácil você convencer grandes indústrias ou o comércio a pararem, a concentrarem suas atividades no sábado em vez do domingo, oferecendo algum tipo de vantagem comercial, né, alguma isenção de impostos ou alguma coisa assim, do que por um motivo religioso, como você falou. Então, não é da gente se admirar se as leis dominicais chegarem dessa maneira, né? Se elas começarem a chegar assim, tão de mansinho que nem pareçam leis dominicais. Então, assim, as empresas que cessarem as suas atividades, né, a indústria que parar as suas atividades, que desligar suas máquinas, pelo menos um dia por semana, e preferencialmente o domingo, que é um dia de pouca circulação, é um dia em que as estradas, né, o escoamento da produção não está acontecendo. Então, o domingo será um dia preferencial para isso. Quem adotar uma estratégia como essa vai ser isento de impostos, né, vai ter algum tipo de vantagem financeira. Mas, como eu disse, isso é só especulação. Mas um sinal dentro do sinal, porque assim, a promulgação das leis dominicais, elas são sinais da proximidade da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu diria que um sinal dentro do sinal, e que fica muito claro no livro, é que isso tudo vai começar nos Estados Unidos. Então, a irmã White chega a dizer, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção da leitura, ela chega a dizer que essas primeiras leis dominicais acontecerão dentro da nação norte-americana, né? E esse sinal dentro do sinal, isso vai abrir caminho para que outras nações acabem... não vai ser uma imposição mundial, né? Será uma coisa local. A própria besta que subiu da terra, esse próprio poder político, religioso, político, econômico, mas com um lastro religioso, vai dar exemplo para o mundo, né? Cessando suas atividades no domingo. E os outros vão acompanhar até o ponto de ser adotado por outros países né, e se alastrar pelo mundo afora. E nesse dia, quando isso começar a acontecer, né, a gente vai ver com muito mais clareza aquela profecia de Apocalipse 17, né, quando diz que a grande meretriz, ela compartilhou do seu cálice, o cálice da sua prostituição, com suas filhas. Sim. Quer dizer, tudo quanto é igreja protestante vai aderir naturalmente à observância de um dia específico, né, de adoração, porque isso vai começar com um argumento político, econômico, né, e de defesa da família e valores morais. Então, assim, hoje o que parece inconcebível vai começar a acontecer de uma forma
sutil e dentro da nação norte-americana. Quando isso começar a acontecer, a gente já sabe que as leis dominicais a promulgação das leis dominicais estão em pleno acontecimento, em pleno vapor. Entendido. Nosso tempo está chegando ao fim, o tempo corre e não para, né? Por favor, Gabriel, você vai fazer um comentário e logo depois nós queremos que o nosso querido Luiz deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes, que é para a gente Mas já, final, fechar. já? Não tem jeito, não é final do mundo, Tanta não, coisa ainda pra não. gente falar, né? Pois é, mas é o que eu digo, o tempo não para, né? Então eu queria abrir espaço para o Gabriel fazer um comentário que ele está querendo falar, e logo depois a gente vai fechando com a sua mensagem final aqui, ok, Luiz? É interessante que Ellen White, nesse capítulo 9, ela cita de potenciais leis dominicais em 1880. Então, não é algo novo a ser discutido lá. E o que ela nos traz não é uma questão de alarde para a gente, não é uma questão de nos deixar, como posso dizer, perturbados, mas sim confiantes no controle de Deus, mostrando que o que Ele falou para nós está acontecendo e irá acontecer. E vendo essas questões, então é o nosso momento de orarmos para que Ele nos dê a capacidade de nos mantermos firmes, em paz com Ele e levando a mensagem dele às pessoas que ainda não ouviram da mensagem. Então, pode parecer assustador uma situação na qual você fique impedido de trabalhar ou então que queiram te obrigar a trabalhar no sábado, mas não se assuste quanto a essas coisas. Quando elas começarem a acontecer, é exatamente essa questão. Nos mantenhamos em paz, confiantes em Deus. Ok. O Senhor Jesus disse que esses sinais, né, essa revolução, exatamente essa revolução, tanto no mundo natural quanto nas relações entre os países, entre as nações, essas coisas marcariam o final dos tempos, né? E o que a gente tem visto, assistindo os noticiários, acompanhando o que acontece no mundo, é que nós já estamos vivendo esse final dos tempos. O que a gente precisa fazer agora é pedir a Deus que nos abra os olhos, porque muitas profecias estão se cumprindo ao nosso redor e a gente não está enxergando, a gente não está percebendo, e a gente está levando a vida como se nada estivesse acontecendo, quando, na verdade, nossa geração é testemunha viva do cumprimento das profecias. O irmão falou, eu não sei quando é que Jesus vai voltar, se vai ser agora, se vai ser daqui a alguns anos, né? Se vai ser daqui a 100 anos, mas o que eu e você precisamos fazer, a gente precisa estar aos pés do Senhor Jesus todos os dias. A gente precisa estreitar o relacionamento com Deus e estar em comunhão com Ele. Porque quando os momentos difíceis chegarem, aqueles que estiverem seguros na mão do Senhor que vão suportar. Amém. Vamos encerrar com oração, Luiz? Eu convido a orar conosco e com os nossos amigos que nos assistem. Ok, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de recapitular essas lições tão importantes, profecias que o Senhor nos deixou através nos escritos de Daniel, nos escritos de João, no livro do Apocalipse, e que foram replicadas e ampliadas mais tarde por Ellen White nos seus livros. Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar e nós nos colocamos nas tuas mãos com a mente e o coração abertos para aprendermos do Senhor. Que essa série de estudos alcance os lares, as mentes e os corações como bênçãos do Senhor para todos nós. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a sua presença. Foi mais um estudo do livro Eventos Finais. Fechamos hoje o capítulo 9. Daqui a pouco vem o 10 aí pela frente. Então esteja conosco. Que Deus te abençoe. Seja com você, na sua vida, no seu lar. Até o nosso próximo estudo.